Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Observatório da Católica de Cidadania. Meu nome é Micaela. Meu nome é Júlia. Meu nome é Eduarda. Meu nome é Jonathan. E no assunto de hoje a gente vai trazer uma problemática encontrada principalmente pelas mães e pelos pais, que é a questão de vagas em creches públicas para as crianças. Principalmente aqueles pais que trabalham durante o dia ou que recebem apenas um salário mínimo ou menos que isso, que realmente não conseguem pagar um estudo particular para os seus filhos. E eles têm assim, encontrado muito, principalmente no começo do ano letivo, esses problemas de vagas para as crianças. O nosso público-alvo não é somente as mães e os pais. É importante que todos saibam desse assunto, porque às vezes você tem um conhecido que já passou por isso e você daí consegue explicar para essa pessoa realmente o que ela pode fazer, qual procedimento ela pode seguir. Então, nosso objetivo hoje é alcançar todos os públicos para que as pessoas também possam ajudar umas às outras. Como eu havia dito anteriormente, né, o nosso assunto hoje é sobre essa questão de mães e pais terem esse problema para encontrarem as vagas em creches, né? Esse problema, ele afeta as mulheres do Brasil inteiro, em maior escala, as mães de baixa renda. Então, como eu havia dito, né, pessoas que ganham apenas um salário mínimo por mês, mães solteiras que têm que criar, às vezes, mais de um filho e não têm condições de pagar escolas particulares, né, creches particulares para os seus filhos. Então, elas têm essa dificuldade de chegar nas creches e acabar não tendo mais vaga para matricular os filhos delas naquele lugar. Primeiramente, para contextualizar e localizar todo mundo que está ouvindo no que tange a lei, no caso a Constituição, né, uma norma, eu vou parafrasear para dizer exatamente o que está na Constituição. Artigo 215, abre aspas, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fecha aspas. Essa norma, ela não tem eficácia por si só, né? Existem normas de eficácia plena, que meramente por ela estar escrito na Constituição, ela já está valendo, normalmente deveres de não agir do Estado, basta o Estado não fazer nada, que essa norma é respeitada, normalmente no que tange a liberdades individuais e ao ser humano, né? Neste caso, é uma norma de eficácia contida, limitada, né? Porque o Estado tem que sair da inércia e promover essas vagas na escola, né? Então, obviamente, 100% é impossível, mas o Estado sempre tem que adotar uma posição ativa e construir escolas, construir creches, escolas fundamentais, para que o direito constitucional de educação atinja o máximo possível de pessoas, né? Para enumerar, vamos dizer assim, o cerne do problema, temos uma reportagem do Globo, jornal O Globo, do final de 2022, que já existiam cerca de 20 mil processos de espera de vaga para creches, né, de pessoas que entraram liminarmente para tentar uma vaga de creche, dando aí uma dimensão do tamanho do problema, né, 20 mil vagas que estão em déficit aí, né. Essa matéria do final de 2022, ela já relata uma decisão da STF que estava desde 2009 parada e teve a publicação em 2012. Então, a pessoa era para ser liminarmente em 2009, mesmo liminar tendo um rito que em tese é mais célere, demorou cerca de 3 anos, né? Aí a ação gerou uma repercussão geral, né? Quando a decisão tenta abarcar o máximo possível de decisões que têm mais ou menos o mesmo problema, né? E foi referente a isso, né, uma decisão do Tribunal de Justiça que previa a matrícula de uma criança na creche e a Prefeitura de Criciúma recorreu, mesmo sendo apenas uma criança, por não concordar com essa decisão do Tribunal de Justiça. Então, a própria instituição da Prefeitura de Criciúma que recorreu ao STF. E toda essa confusão, em meio a essa confusão, também aconteceu lá em Rondônia, numa cidade chamada Santa Luzia do Oeste, com uma mulher chamada Letícia. Ela é auxiliar de serviços gerais e ela tem 2 filhos. Um deles tem 3 anos e outro tem 2.
A Letícia, ela ficou 1 ano na fila de espera para tentar conseguir uma vaga em período integral para os seus filhos. E depois desse período de 1 ano, ela conseguiu apenas uma vaga em meio período, né? E aí, qual que foi a dificuldade que a Letícia encontrou? Ela recebe 2.000 por mês, e desses 2.000, que é o salário bruto dela, ela teve que retirar R$700 para poder dar uma vizinha para poder cuidar dos seus filhos no período em que eles não estão na escola. Na creche, no caso, né? Que um tem 3 e outro tem 2 anos. Então, esse valor que ela teve que retirar da renda dela, que é apenas dela, né? Ela não tem uma outra renda complementar, fez com que ela sentisse mais dificuldades, né? E essa barreira encontrada pela Letícia e pelos filhos dela, já que as crianças são as mais afetadas nessa história, teve uma reunião feita dia 13 de fevereiro desse ano com o ministro da Educação, Camilo Santana, junto com a FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos. E aí eles estavam lá discutindo o que eles poderiam fazer de melhoras na educação, porque o que resulta de mais precário nessa situação das crianças é a evasão escolar e o analfabetismo, né? O ministro, nessa reunião, ele trouxe um dado de que apenas 10%, de 10 crianças, apenas 4 delas conseguem se alfabetizar na idade correta, né? E isso acarreta no futuro, porque dessas 4 crianças que conseguem se alfabetizar, 64% desses jovens que continuam na escola conseguem se formar no ensino médio. Então, isso é um grande prejuízo na vida deles, porque eles não vão conseguir depois, posteriormente, conseguir se ingressar no mercado de trabalho, já que o ensino médio é o mínimo que eles precisam para conseguir se estabelecer. Então, o ensino para as crianças de 0 a 3 anos, como os filhos da Letícia, não é uma obrigação positivada na nossa Constituição, porque a nossa Constituição ela apenas prevê, no artigo 208, inciso 1º, que é obrigatório a educação para as crianças de 4 até os 17 anos. Então, como isso não está previsto para as crianças abaixo de 4 anos, não é algo que se dê tanta prioridade assim. Porém, como foi comentado no início da introdução do nosso episódio, no artigo 205 da Constituição está descrito que todos têm direito à educação, né? Então, enquanto tiver demanda de crianças que precisam dessas vagas, é dever do Estado suprir essa necessidade. Como a gente viu que em Criciúma eles recorreram e conseguiram, né? E também um recurso especial julgado pelo STF em 2016, que manteve a decisão do juiz de primeira instância que previu a obrigatoriedade do município de Volta Redonda conceder uma vaga para uma criança de 4 anos de idade. Mas, enfim, para contextualizar, né, e para título de informação para as mães que passarem por essa necessidade de precisar da vaga para os filhos, eu vou falar mais ou menos o que pode ser feito para ajudar nesses casos, né? A primeira opção é entrar em contato com o Conselho Tutelar, que vai entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para que os mesmos providenciem a vaga. Caso não consiga mesmo assim, a segunda opção é entrar com o advogado, ou então, caso a pessoa não tenha condições de pagar o advogado, tem a Defensoria Pública, que por meio de uma ação judicial vai entrar com a ação contra o município para conseguir a vaga para as crianças, né? E em terceiro caso, como a gente viu no julgado acima, o advogado pode entrar com mandado de segurança para também tentar conseguir essa vaga. Uma coisa que eu queria colocar ali, que foi o que o Jonathan e a Ju comentaram, é a questão de, assim, quem não está em contato com o processo, não imagina, às vezes, quanto tempo que dura um processo. Processos, assim, digamos, normais, duram, 3 anos, tem uns que tem 10 anos, uns 20 anos. Mas nesses casos ali, o Jonathan até tinha comentado ali que o caso estava, 3 anos em processo. Eu acho isso algo muito sério, porque deveria ter mais prioridade, porque, assim, digamos que a mãe entrou na justiça quando a criança tinha 4 anos.
Depois de 3 anos, ela não vai mais precisar daquela vaga na creche, ela vai precisar de uma vaga no Fundamental 1. Então, muda totalmente o que ela precisa e durante esses 3 anos ela vai ter que se virar para tentar criar o filho dela dentro de casa ou colocar em uma escola particular, talvez pagando, trabalhando o dobro do que ela trabalha, ganhando, tipo, 2 salários mínimos, se virando para dar o jeito dela, enquanto muitas vezes poderia ter colocado esse processo como prioridade, ter agilizado as coisas para resolver o quanto antes. Claro que a gente sabe que um processo, ele demora tempo, porque tem muitas questões dentro de um processo. Um entra em recurso, o outro diz que não quer isso, o outro quer isso. É complicado. A gente que está no meio, a gente entende isso. Mas algo com tanta importância, assim, deveria ter, no máximo, assim, 1 ano o processo, sabe? Algo assim, porque realmente é muito complicado, principalmente para a mãe, porque a criança nessa idade, ela não vai entender o motivo de ela ter que estar numa creche. Mas para uma mãe que trabalha o dia inteiro, para uma mãe que tem mais de um filho, que não tem condições financeiras, aquilo ali é praticamente a solução para aquele momento, para a vida dela, entendeu? Então é algo realmente muito sério, assim, só para contextualizar, assim, para expor, assim, né? Que realmente a gente que está no meio, a gente vê isso e a gente às vezes acha até alarmante, assim, porque é fora do senso, assim. Isso que foi em liminar, né? Que você já praticamente demonstra um direito líquido e certo, e até falta de bom senso da cidade recorrer de uma decisão dessa para a Suprema Corte por causa de uma vaga. Não foi uma ação civil coletiva de várias e várias mães querendo 30, 35 vagas, que já bem dizia dá 2 salas de criança, mas foi uma criança e o município quis recorrer de uma decisão que já foi dada pelo Tribunal de Justiça, né, já foi avaliado todo o mérito, e ainda mesmo assim entrou com um recurso especial lá para a Suprema Corte do Brasil, que a gente já sabe que julga muitos e muitos casos que nem deveriam estar lá. Então, acho que faltou até um senso ali, provavelmente do secretário da Educação, alguém Uma que vergonha foi para a cidade, na verdade, né? Porque, pensa, por exemplo, agora a gente está expondo aqui, mas foi exposto em outros lugares, provavelmente, também. Então, é uma vergonha para a cidade, porque se numa sala cabe 40 crianças, vai caber 41. Uma boca a mais ali, um brinquedo a mais, uma criança a mais, não vai mudar na vida deles, entendeu? Porque a gente sabe que eles têm muito mais condições do que a mãe que está precisando deixar a criança na escola. Uma criança não vai desestabilizar o dinheiro a economia da da educação. cidade. Fora que já tá na lei há muito tempo de comprar vagas em creches particulares pagando um valor bem mais abaixo, né? Sim, então, em algum lugar vai ter essa vaga. Um município que está periférico da cidade, ao redor da cidade, região metropolitana, Criciúma é uma cidade grande, não é possível que não tinha uma vaga na cidade inteira ou cidades periféricas, né? E, na verdade, tinha que ter preparo, né? Para conseguir acolher todas essas crianças que realmente precisam. Porque poderia ser 5 vagas, 10 vagas, mas todas as 10 crianças precisam dessas vagas. Então, é necessário que os municípios tenham esse comprometimento, né? Essa capacidade, né? Eu também sei de muitos casos, assim, porque eu não entendo muito de como é que funciona, né? Mas, assim, pelo que eu sei, escolas públicas, elas são específicas para o bairro, né? Então, tipo, a escola pública ali do Itaú, que é um bairro aqui de Joinville, o Itaú, ele é prioridade para as crianças que moram no Itaú, depois ele abre para outros bairros. Acontece muito a minha tia mora no Itaú, mas eu moro lá no Panágua. Eu vou pegar o endereço da minha tia, vou falar que eu moro com ela, vou fazer todo ali o esquema. Pegar o comprovante de residência da tia. Sim. Para conseguir uma vaga no Itaú, porque provavelmente na creche do Panágua não tem mais. Sim. Então, isso também é algo assim que acontece muito. Eu vejo muito isso acontecer. Das pessoas realmente fingirem, né? Porque querendo ou não, é uma fingição. Fingirem que moram em outros lugares para conseguir uma creche naquele bairro. Porque no seu bairro, que você deveria ser a prioridade, não tem mais vaga. É bem, como a Duda disse, tem que ter mais espaço, mais preparo para isso, né? Sim, é uma situação complicada e até vou parar de falar, senão vou começar a acusar crime de responsabilidade de tudo quanto é prefeito aí. Senão vou ser processado. Vai sair daqui com um processinho nas costas. Mas é isso, gente. Mais alguma colocação? Acho que foi bem deu para abarcar tudo, né? O direito que está lá na Constituição, que por si só, lembrando que a Constituição só está escrita, é um papel,
Então, o Estado tem que tomar essa posição ativa, que 90% dos casos é uma posição reativa, mas Sim. tem que ter essa posição ativa de tentar ao máximo abarcar todos os, principalmente na educação, né? Que a gente sabe que a educação é fato, não tem como negar que lá na frente acarreta em Influencia. aumento de criminalidade, tudo influencia, né? Essa evasão escolar, tudo influencia lá na frente. Toda a sociedade como um todo, ela acaba pagando, né? Que nem a Gil comentou ali, né? Que vai até os 17 anos. Muitas crianças, realmente, crianças não, adolescentes, né? 17 eu acho que já é adolescente. Muitos adolescentes acabam repetindo muito o ensino médio. E daí, tipo, tá com 20 anos ainda no ensino médio e às vezes perde a vaga porque tem 20 anos. Só que ninguém para analisar que talvez lá no início ele não entrou desde cedo porque não tinha vaga para ele desde cedo. Também é uma preocupação. Se a gente parar para pensar, tem muita coisa envolvida nesse meio. É muita preocupação, é muita coisa despreparada. Assim. É um assunto que puxa muitos outros assuntos, Exato. né? Porque se Uma a gente, cadeia, né? sim, se a gente for ver, o adolescente de 20 anos, às vezes ele reprova na escola ou ele desiste de estudar porque ele tem uma mãe com mais 3 irmãos em casa e ele tem que parar de estudar para ajudar a trabalhar e trazer uma renda complementar para casa para alimentar os irmãos. Então, E o pior de tudo, assim, é que eu vejo muito a sociedade julgando a mãe. sim. Porque, o teu filho tem 20 anos e tá no ensino médio ainda. Meu, teu filho não terminou o ensino médio e já tá trabalhando. Por que tu tem tanto filho? É sempre isso, sempre, sempre. Mas não param pra pensar que, às vezes, ela é uma mãe solteira, que ela trabalhou desde nova pra sustentar, que faltou vaga nas creches, que é o assunto principal. A falta de informação também, Exatamente. né? Às vezes a gente precisa ter mais, não digo amor, porque hoje em dia é meio complicado, né? Mas às vezes ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de senso com a pessoa, com a Às próxima vezes- pessoa. Às vezes uma mãe dessa não sabe nem que existe uma defensoria pública para Exato. atuar no caso dela e ela chegar e pedir ajuda. Uhum. Às vezes ela acha que só o advogado pode fazer isso e ela, na cabeça dela, não tem Não dinheiro pode para pagar. pagar um advogado, Exatamente. né? E agora? É bem isso. Mas então tá, espero que a gente tenha alcançado o objetivo hoje, que foi trazer a informação de como que essas mães podem chegar até no processo para conseguir uma vaga nas creches, que é direito da criança, sim, um direito da mãe, né? De ter o seu filho numa creche. Bom, com isso a gente finaliza então o nosso podcast. Relembro vocês de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Spotify. O nome é igual para todos, está aqui na tela, Observatório Católica de Cidadania. E é isso. Obrigada por assistirem. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.